Existe namoro cristão? Não. Existe namoro... Existe namoro sem beijo? É errado ter um namoro normal? Quer conhecer um pouco mais sobre a nossa história e o nosso romance real? Fica aqui nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Quais são os limites para um namoro cristão? Uma das maiores dificuldades para o jovem cristão dentro do namoro é realmente conseguir viver um relacionamento em santidade. A grande questão é quando a gente não aprende a colocar limites no início de um relacionamento, fica muito mais difícil você conseguir colocar depois. E o número de jovens que acabam caindo devido a todas as pressões e todas as coisas que acontecem dentro de um relacionamento é muito grande. A primeira vez que eu ouvi falar de um relacionamento diferente ou de um tipo de namoro diferente foi quando eu ouvi falar de corte, quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Eu lembro que eu achei aquilo uma coisa muito louca, mas ao mesmo tempo dentro de mim eu falei, puxa, isso é muito legal. Eu gostaria de um dia viver alguma coisa parecida com isso. Eu já fui ouvir falar sobre isso, sobre um tipo de relacionamento diferente, quando chegou para nós a apostila do Romance Real na Igreja, onde o pastor deu um curso sobre isso. Então eu achei muito interessante e me interessei muito para viver tudo isso também. Muitas pessoas quando ouvem a falar sobre romance real, sobre corte ou sobre qualquer tipo de relacionamento nesse sentido, já acabam criando uma resistência, porque não conhecem, não sabem do que realmente se trata. Então hoje nós queremos deixar algumas dicas a respeito desse assunto. Para você que quer conhecer mais a respeito disso, antes de você julgar, antes de falar coisas que não sabe, pesquise, procure, leia livros, procure pessoas que já viveram isso e que podem te ajudar a entender melhor o que é esse assunto. Eu mesma, antes de viver esse tipo de relacionamento, de escolher viver isso, eu estudei muito sobre o assunto, li vários livros a respeito disso, então eu acho muito importante você estudar sobre isso antes de iniciar um relacionamento. Bom, a gente quer deixar para vocês uma dica que é a sequência de livros do Eu Escolhi Esperar. Eles não falam necessariamente sobre o tipo de namoro, mas eles falam a questão anterior, que é a questão da espera, que inclusive nós já falamos sobre isso aqui e vai ficar o card para você que deseja assistir esse vídeo e saber um pouquinho mais sobre esse assunto de esperar. Um livro muito legal que eu sou extremamente apaixonada é Agora Sim o Noivo Pode Beijar a Noiva. Esse livro é do pastor Ney e da Júlia, então é um livro bem interessante se você deseja conhecer mais. Que é do movimento Relacionamento em Santidade. Também é um movimento super legal, interessante para quem não conhece. Pesquise sobre o assunto, é muito legal também, e esse livro é joia. Existe também o livro Corte versus Namoro, do pastor Naor Pedrosa, que fala a respeito desse assunto e é muito bom, eu super indico para você. E tem também o material da pastora Rebeca Rubrick, que foi o que nós estudamos a respeito do romance real. Hoje esse material se transformou num livro, então se você ainda não conhece sobre o romance real, você pode pesquisar através do livro da pastora Rebeca. O que a gente precisa entender é que esse tipo de relacionamento, tanto a corte como o romance real ou outros tipos também, é questão de escolha. Precisa ser uma escolha do casal. Nada pode ser feito obrigado ou porque você tem que fazer. E sim como uma escolha mesmo. Às vezes, quando uma coisa é imposta ou você faz alguma coisa só porque é obrigatório, você não coloca tanta excelência nisso. Então, quando é uma escolha que é de coração e que você decide aquilo juntamente com a pessoa que você está se relacionando, acredito que isso flui muito melhor. Bem, como a maioria de vocês já sabe, nós vivemos o nosso relacionamento, o romance real. E uma das coisas mais criticadas desse tipo de relacionamento, tanto do romance real quanto da corte ou relacionamento de santidade, é a ausência do beijo dentro do relacionamento. E também dos limites físicos que são colocados pelo casal. Mas uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, a Bíblia, ela não é clara em nenhum momento e ela não proíbe o beijo dentro de um relacionamento. E nós não podemos ser moralistas e proibir coisas que a Bíblia não proíbe. Nós precisamos sim seguir o que a Bíblia diz, que segundo a palavra dele é a nossa santificação. Então por que dentro desse relacionamento a gente coloca como limite a questão do beijo? Bem, todo mundo que é casado, né, já sabe disso, que o beijo ele é algo que pode ser muito perigoso num relacionamento, né? Principalmente se for no namoro. Todo jovem cristão sabe que é pecado o relacionamento sexual antes do casamento. Isso é de praxe, todos nós já estamos carecas de ouvir. Agora, como nós podemos fazer para evitar esse tipo de coisa dentro do relacionamento? Nós entendemos que o beijo ele pode levar a outros níveis o relacionamento, e era algo que nós não queríamos,
E é algo que a maioria dos jovens cristãos também não querem. E por isso essa escolha de um relacionamento sem o beijo, para nós, foi algo muito importante. Então, muitas pessoas perguntam, mas e daí? Vocês realmente ficaram sem beijar? Muitas pessoas, amigos próximos, até falavam, duvido que nem um selinho Nem um não beijinho, rolou. Capaz, isso é impossível. Realmente, a gente respeitou muito, foi um limite que nós colocamos, então a gente respeitou muito isso. Não foi só um simples compromisso entre a gente, mas era algo com Deus. Então, nós levamos muito a sério isso dentro do nosso relacionamento. Mas então, foi difícil ficar sem beijar? É claro, gente, nós somos seres humanos e... É claro que foi difícil ficar sem beijar. Uma vez a Stephanie perguntou, amor, você tem vontade de me beijar? Você lembra o que eu respondi? Não lembro. Não lembra? E eu falei pra ela, eu penso nisso todos os dias. Que ousada eu não perguntar uma coisa dela. Uhum. Uma outra coisa importante que a gente precisa saber é que esse tipo de relacionamento não é apenas um namoro sem beijo. Não, é muito mais do que isso. Muitas pessoas, por exemplo, eles podem optar pelo romanceal ou pela corte. Mas se eles não colocarem dentro desse relacionamento outras questões, sinceramente, de nada vai adiantar. Se esse relacionamento não tiver honra aos pais, se esse relacionamento for baseado numa mentira, se esse relacionamento não tiver como prioridade um relacionamento verdadeiro e real com Deus, eu digo pra você que nada disso vai ter adiantado coisa alguma. Mas então você pode estar se perguntando, é errado namorar? Não, não é errado namorar. Se você escolheu esse tipo de relacionamento, vá em frente e siga aquilo que Deus está dizendo ao seu coração. Mas nunca esqueça de estabelecer limites para o seu relacionamento. Se você não estabelece limites, isso acaba se transformando num oba-oba. E isso vai ser muito perigoso para você e para a pessoa que você está se relacionando. A gente aprendeu uma vez e a gente entende que existe uma linha que todo jovem ele quer saber até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. E o que acontece é que cada casal, cada família precisa sim definir os limites. Né? Os nossos limites nós conhecíamos, era o nosso namoro sem beijo, sem tantos contatos físicos, e tudo isso foi muito bom para nós, porque nos fez viver um relacionamento de santidade. E cada casal precisa conhecer os seus próprios limites e precisa estabelecer isso. E lembrar de não ficar pisando na linha. Porque uma vez que você estabelece os limites, isso significa que do outro lado do limite está o pecado. E que você não pode ficar jogando com essa linha ali que está separando você do pecado. Porque senão uma hora você pode escorregar e você vai se dar mal. Então o motivo de nós estarmos falando sobre esse assunto é que esse tipo de relacionamento foi muito bom pra nós. Nos aproximou ainda mais de Deus. Então antigamente nós falávamos muito sobre esse tipo de relacionamento que nós vivemos. Mas chegou um tempo em que nós paramos de falar sobre isso. Até por causa das críticas de muitas pessoas ou das caras feias que a gente via em algumas, a gente acabava se calando e não falando aquilo que nós vivemos. Mas hoje nós decidimos, nós vamos falar. Nós vamos. Então, para você que está nos ouvindo e de repente já está num relacionamento, está pensando em entrar num relacionamento, entenda que independente do que você escolher fazer, coloque sempre Jesus em primeiro lugar. Deixe ele fazer parte desse relacionamento junto com você. Então esse foi o nosso relacionamento. Esse foi o nosso romance real. 2 anos e meio juntos. E sim, o nosso primeiro beijo foi no altar e nós temos muita alegria em dizer isso, em contar isso como um testemunho da nossa vida e do nosso relacionamento. Até alguns dias atrás a gente já gravou um vídeo falando sobre isso, algumas pessoas perguntaram, né? E a Stephanie falou que o nosso primeiro beijo foi engraçado. E realmente foi muito engraçado. Porque pensa comigo, 2 anos e meio, sem você ter nenhum tipo de relacionamento mais físico, mais íntimo com a pessoa. Então você não tem nada, e de repente você tem tudo, se é que vocês me entendem. Então isso tudo é muito novo, isso é tudo muito louco. Mas é muito gostoso. Foi incrível, foi demais. Perfeito. Todo esse tempo do nosso relacionamento, a gente só tem gratidão no nosso coração a Deus por tudo que nós vivemos. Até algumas pessoas perguntaram se a gente se arrependeu de ter vivido dessa forma, de ter se Jamais. relacionado dessa forma. E não, gente, Nunca. Tudo foi maravilhoso, tudo foi perfeito, tudo foi plano de Deus, então a gente não se arrepende, não. Valeu super a pena. Então, se você ficou até agora aqui, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Siga nossas redes sociais e também assista aos outros vídeos de relacionamento que nós temos aqui pra você disponível no canal. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!